Muito bem, quem vai conversar conosco agora para falar sobre esse tema é o Diogo Schelp. Diogo, nós pudemos observar que mais um depoimento muito técnico, né? E também Dimas Covas fez questão de fazer essa separação do governo de São Paulo. A gente sabe que há um embate muito forte entre João Dória e Jair Bolsonaro. Ele não ficava citando o governador a todo instante, ele sempre falou do Butantan e também falou da capacidade do Instituto e não misturou as coisas. E contra fatos não há argumentos, né? Nós temos aí muitos relatórios que foram enviados ao governo e que não tiveram resposta. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. De fato, na minha avaliação, esse depoimento de Dimas Covas foi, junto com o depoimento de Carlos Murilo, o representante da Pfizer, são os dois depoimentos com maior impacto no governo, porque eles não tratam de cloroquina, então não ficou aquele embate que é basicamente um embate ideológico, um embate de versões em relação à cloroquina, e falam basicamente de vacina, e ambos os depoimentos apresentam com documentos, com datas, com uma cronologia bem estabelecida, evidências de que o governo federal negligenciou a compra de vacinas, né? Só os dados apresentados pelo Dimas Covas indicam que se o governo tivesse priorizado uma negociação com o Instituto Butantan, o Brasil já teria vacinado com a primeira dose 60 milhões de brasileiros no final de 2020 e início de 2021. 60 milhões de primeiras doses aplicadas é o dobro do que nós aplicamos, do que o Brasil aplicou até agora em diversos meses, Marcelo. Então, de fato, foi um depoimento muito impactante, porque tem evidências, tem documentos e prova cabalmente que o governo federal apostou apenas em um cavalo, que era a vacina de AstraZeneca, em vez de abrir o leque para mais vacinas. E toda a cronologia, né, Diogo, joga contra, de fato, o governo. E o senador Marcos Rogério, na semana passada, ele tinha separado alguns trechos que envolviam declarações do Davi Wip, governadores, em relação à cloroquina, no início lá da pandemia, onde se havia mesmo a especulação de que poderia ser utilizado ou não esse tipo de medicação, né? Mas hoje aí o Renan Calheiros trouxe falas do presidente em relação à vacina chinesa e a situação ficou muito pior, né? Se o senador Marcos Rogério queria utilizar gravações antigas para constranger lá os integrantes da CPI, hoje a situação ficou pior em relação ao governo com as falas do presidente Jair Bolsonaro contra a vacina, a vacina e também toda essa questão envolvendo a Coronavac. Pois é, nos primeiros depoimentos da CPI, os senadores estavam ainda esquentando os tambores, né? Estavam um pouco vacilantes, às vezes eles não tinham a informação objetiva na hora para rebater alguma afirmação que algum depoente fizesse que não condizia com a verdade. Dessa vez, eles estão se antecipando, eles apresentam o fato, então com vídeos, e inclusive os senadores governistas têm tentado fazer isso também, apresentam vídeos, apresentam áudios mostrando uma declaração, mostrando um fato, e depois eles fazem o questionamento. Nesse caso específico, sobre a fala de Bolsonaro, ela reforçou aquilo que Dimas Covas havia dito, que foi um dos obstáculos impostos pelo governo para fechar um negócio, para comprar a Coronavac, já a partir do ano passado, que foi naquele momento em que Dimas Covas falou que o Ministério da Saúde, depois de 2 meses sem dar resposta, em outubro, resolveu assinar um termo de intenção de compra da Coronavac, e 2 dias depois, depois que o presidente Jair Bolsonaro publicamente disse que não compraria a Coronavac, essas conversas cessaram e só foram retomadas no início de janeiro, quando ficou claro que a Coronavac seria disponibilizada antes para os brasileiros do que a AstraZeneca. E o impacto e o desgaste político com esse depoimento hoje, Diogo? Sim, é um impacto enorme, se você considerar que as pessoas, brasileiros, a maioria dos brasileiros, estão na expectativa de serem vacinados, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele está praticamente em pré-campanha eleitoral, né? Nesse exato momento. Hoje ele esteve numa inauguração de uma ponte de madeira que já havia sido inaugurada pelo Exército em março, quando politicamente certamente seria mais efetivo, teria mais impacto, porque tem mais a ver com os anseios imediatos da população, se ele estivesse acompanhando a vacinação de brasileiros, reforçando a necessidade e a importância de se vacinar.
E, no entanto, ele segue sem dar esse aval, segue sem dar pessoalmente essa importância para a vacinação, e o depoimento do Dimas Covas apenas reforça o que a gente vê no dia a dia do comportamento do presidente. Sem dúvida, continua não utilizando máscara, né? E como você disse, não tomou a vacina ainda. Agora, para o governo, nós sabemos que eles conseguiram, então, os governistas, a convocação de governadores. Então, a ideia é tirar um pouco o foco, evidentemente, um pouco não, tirar totalmente o foco do governo agora na CPI? Sim, seria inevitável a convocação de governadores, porque, afinal das contas, essa CPI ela tem em seu escopo também a investigação dos repasses federais para estados e municípios. Então, essa investigação seria inevitável, essa convocação seria inevitável. Mas, claro que são quase 10 governadores a serem convocados, a serem ouvidos, isso com certeza dilui o foco da CPI. O foco da CPI até agora estava em cima do governo federal, da atuação do governo federal, e isso vai se diluir com a presença, com os depoimentos dos governadores. Agora, há a possibilidade de que os governadores entrem com pedidos no STF para que não sejam ouvidos, para que não precisem depor. Isso já aconteceu antes, a jurisprudência disso, e o Marco Aurélio Mello, ministro do STF, já deu uma declaração dizendo que ele discorda de que a CPI do Senado Federal escute os governadores sobre fatos que poderiam e deveriam ser investigados pelas Assembleias Legislativas. Diogo Schelp, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan agora. Até mais. Até mais.